Shalom, me escutam bem? Glória a Deus, a igreja está linda. Temos visitantes hoje. Prazer, qual o seu nome? Suzana, seja bem-vinda. Pastor? Evenilton? Benito? Benilton. Com essa máscara a gente fica surdo. Seja bem-vindo, pastor. Muito bom conhecer o senhor. Cristina e falaram mais alguém. Tiago, sejam bem-vindos, amém? Sintam-se à vontade, estamos na casa do Pai, amém? Eu estou muito feliz hoje, porque é uma honra a gente falar da palavra de Deus. Eu estou muito grata, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Muito obrigada, pastor Pedro, os pastores dessa igreja, que estão me dando essa oportunidade, né, confiança. E eu creio, meus irmãos, que hoje o Senhor vai falar com cada um. Porque você não veio pela Isabela, pelos pastores que estão aqui, você veio buscar a presença de Deus. E Ele tem uma porção preciosa para a sua vida. Amém? E essa semana, né, foi uma semana que assim, eu senti muito cuidado de Deus com a minha vida. Porque foi uma semana de feriado, né? Prolongado, eu não sei quem trabalhou, mas para mim, assim, eu tirei para descansar. E eu tinha até alguns compromissos que me chamavam, eu falei, não, quero descansar, deixa eu ficar aqui na minha casinha. E foi muito bom, porque, assim, a gente vive numa vida tão corrida, é trabalho, é estudo, e às vezes você não tem tempo para estar mais sensível a ouvir a voz de Deus. E nesses períodos de descanso, que você está com o seu coração mais aquietado, você consegue ouvir melhor a voz de Deus. E aí, na segunda-feira, eu falei assim, depois do culto de domingo, né, palavra abençoada, aí Deus vai falar comigo hoje, qual é a pregação, qual é o tema. Já comecei na segunda-feira, nada. Terça, de novo, nada. Foi ministrando algumas coisas no meu coração, mas nada do tema da palavra. Eu, Senhor, domingo está chegando. Hoje é quarta-feira, e aí, qual vai ser a palavra? E aí, no final da semana, Deus falou comigo. E eu fiquei muito feliz, porque também confirmou com essa palavra hoje, pastor, pela manhã, quem estava aqui foi uma bênção. E eu creio que hoje o Senhor vai cuidar dos filhos. Quantos filhos temos nessa noite? Amém? Então, eu queria te convidar a se colocar de pé, abrir a palavra em João 8. A gente vai ler do versículo 31 ao versículo 36. Amém? Que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, porque já estamos num ambiente, Deus, da Tua glória, Pai. Nós cremos, Deus, que o Senhor já está aqui. A Tua palavra já foi lida, Pai, e eu creio, Deus, que através da Tua palavra o Senhor começou nos corações. E eu te peço, Deus, que toda preocupação, toda ansiedade, toda distração venha ser repreendido no poder do Teu nome, Pai. Que eu possa ser um instrumento vivo nas Tuas mãos, Pai. Não que eu queira falar, mas o que o Teu Espírito queira falar à igreja, Deus. Eu me coloco na Tua dependência. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Podeis assentar. Então, meus irmãos, esse texto... Aqui? Tá, para não desligar. Eu crente que o problema era lá atrás, eu quero o problema. Então, meus irmãos, esse texto aqui é bastante conhecido, né? E aqui Jesus estava num contexto que ele estava no templo com os judeus. Calma aí, deixa eu segurar certo. Que ele estava no templo com os judeus e ele estava se apresentando como Messias. E aí a gente vê aqui o diálogo, né? Jesus, quando esteve na terra,
ele falava com as pessoas, não importava quem era, se eram os religiosos, se era prostituta, a missão dele era levar a palavra de Deus, trazer as boas novas, trazer a mudança. E ele estava ali falando com aqueles religiosos, se apresentando: olha, eu sou o Messias, eu sou a verdade. Você quer ser liberto? Você precisa andar comigo, você precisa ser meu discípulo, você precisa ser meu seguidor. E alguns esboçaram ali uma crença. E aí a gente vai ver que ao final do capítulo, no final do capítulo 8, muitos até rejeitaram Jesus. Jesus teve que sair do templo, porque eles ameaçaram apedrejar Jesus. Então passou de uma crença, entre aspas, até a rejeição. E Jesus, ele era tão maravilhoso que ele tinha paciência, ele tinha calma de explicar, mas Jesus não compactuava com as coisas erradas. Se fosse errado, Jesus falava a verdade. Essa verdade que liberta, essa verdade que traz transformação nas nossas vidas. E quando Jesus estava conversando com aqueles judeus, ele estava vendo o coração daqueles homens. Ele estava vendo que aquele coração não estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ele estava vendo que o coração dele estava sendo guiado pelo quê? Pela sua própria vontade, pela sua orientação, pensamentos que eles achavam que era interessante. E aí esses religiosos falaram assim: a gente tem a descendência de Abraão, nós já somos filhos de Deus. Como assim você está querendo ensinar o que é ser filho? A gente já é filho de Deus. E aí Jesus vem falando para eles que eles estavam vivendo uma verdade que era uma pura ilusão. Eles estavam presos ali a tradições, a convenções, a religiosidade. E Jesus falou assim: não, deixa eu explicar, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Vocês não estão transformados. Há pecado em vocês, porque vocês não estão verdadeiramente com o coração entregue a Deus e não há mudança em vocês. Vocês estão vivendo a religião ali. Então, no versículo 34 fala que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em outras traduções fala escravo. Jesus estava falando assim: ó, vocês estão presos. Vocês estão aprisionados para o pecado. E a gente que aceitou Jesus, reconheceu Ele como nosso libertador, como nosso salvador, a gente não é mais preso ao pecado. A gente é livre. Verdadeiramente, nós somos livres. E Jesus vem mostrando para eles a mudança. Olha, deixa eu te falar mais um exemplinho aqui. Ainda não entendeu? Então, eu vou simplificar mais. O servo, ele não pode viver permanentemente na casa, mas o filho pode. O servo, a qualquer momento, ele pode ser negociado naquela época, mas o filho não pode ser negociado, porque ele é herdeiro. O filho, ele não pode ser negociado, porque tem sangue, tem ligação com o pai. Isso que Jesus estava falando, filho de verdade tem ligação comigo, com o pai. Ele estava representando Deus aqui na terra, e eles não estavam querendo reconhecer. Como assim? Você é o enviado de Deus. Você não é o Messias. Eles esperavam uma outra pessoa pela simplicidade de Jesus, pela verdade de Jesus, pelo amor que ele demonstrava. Eles não estavam querendo, mas Jesus veio para libertar. E foi nesse contexto que ele falou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus estava falando ali para eles? Não adianta uma consciência do tipo: eu concordo mentalmente que você é o Messias, que você é Jesus. Não adianta você só falar assim com as suas palavras: eu concordo que você é Jesus. Você tem que ter uma entrega total a Cristo. Você tem que ter uma mudança total a Cristo. Lá fora falam muito assim: ah, você pode fazer caridade, ah, é só você ser bonzinho, é só reconhecer que existe Jesus. Não, mas Jesus quer uma libertação completa da nossa vida. O passado ficou para trás e ele tem uma nova história para nós, a partir do momento que ele liberta a gente. E aí, diante desse contexto, né, a gente vê que esses judeus, como eu falei, eles estavam presos a tradições, a convenções, eles estavam aprisionados. E nessa noite, que eu quero trazer como tema para vocês, é prisões. Porque às vezes a gente pensa assim: não, Isabela, eu já sou cristã, eu não estou preso a nada, mas a gente tem que vigiar como servo de Deus. Às vezes situações, convenções, pessoas nos prendem e isso nos afastam de Deus.
a gente viu aqui que esses religiosos, eles estavam afastados de Deus, porque a vida deles não estava sendo mudada. Eles tinham ali, achavam que serviam Deus. Mas Deus, nessa noite, quer que a gente tenha uma entrega total para eles. E aí, hoje, meus irmãos, eu queria falar com vocês sobre prisões, que foi o que o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu dividi em 2 tipos de prisões. Eu dividi prisões que são visíveis e prisões que não são visíveis. E aí eu vou começar com as visíveis, tá? Mas não é o que eu quero me atentar nessa noite. Eu vou citar algumas prisões para vocês, mas, lógico, se dentro desses exemplos alguém aqui se encontrar, pode ficar tranquilo, porque nessa noite o libertador está aqui. E ele vai te libertar. Amém? Então, tem prisões que são visíveis. Prisões que o nome já diz. Você vê, você já se sente aprisionado. Você sabe que está dentro dessa prisão. Eu coloquei drogas, alcoolismo, mentira, pornografia, adultério, violência doméstica. E aí, existem as prisões que não são visíveis. E essas que eu quero me focar nessa noite. Essas prisões, aparentemente, elas podem dar um senso de liberdade para a gente. Mas entenda uma coisa, o que eu vou falar dessas prisões, elas são boas, elas são importantes nas nossas vidas, mas se a gente administrar e der energia demais para elas, elas se tornam maléficas para nós. E, principalmente, elas nos afastam de Deus. Porque prisões, elas trazem peso, nos afastam de Deus e elas se tornam pecado nas nossas vidas. E aí eu trouxe alguns exemplos para nós nessa noite, para que a gente possa pensar. Pode até ser que algumas dessas que eu falo, você fale assim, Isabela, não estou presa a nenhuma dessas, mas o Espírito Santo vai te tocar. Alguma coisa que está te afastando de Deus, que você está, de repente, preso àquilo, e aquilo não está deixando você fluir diante de Deus. Eu botei o primeiro exemplo, trabalho. Trabalho é algo bom, não é, gente? Trabalho é algo que a gente tem que fazer, tem que se esforçar, é o sustento. Quando a gente pega a palavra de Deus, todo mundo se esforçava, os discípulos estavam trabalhando. A palavra de Deus fala sempre, esforça-te. Mas se a gente não trabalha, se o trabalho é em excesso, o nosso foco de vida é só trabalho, o trabalho virou nosso Senhor. E aí, sim, isso gera um aprisionamento para a gente. Por quê? Você só pensa no trabalho, você só fala de trabalho, você deixa de vir para a igreja por causa do trabalho. E aí, de repente, Isabela, mas eu trabalho muito, trabalho, sei lá, de segunda a sábado. Aí, no domingo, que é para você estar aqui na igreja, mas eu estou cansada, né? Trabalhei muito. Isso já vai te tornando um peso. E aí, quando você vai ver, você não está mais na presença de Deus. Quando você vai ver, a sua vida é o trabalho. Atrapalha seus relacionamentos, você não consegue fazer amigos, você se afasta, às vezes, da família, e aquilo vira um foco da sua vida. Me entenda bem, não é para você deixar de trabalhar, mas quando fica em excesso, é muito ruim. A gente tem que trabalhar sim, mas o nosso Senhor é o Jesus Cristo. E aí, quando você só foca nisso e aquilo te atrapalha, isso já não é legal. O outro ponto que eu coloquei aqui para a gente é relacionamento. Coloquei namoro, casamento, que também é algo muito bom, não é verdade? Esse ano a gente vai ter um monte de casamento aqui na igreja. Porque... Amém. Porque casamento é do Senhor, família é projeto de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Deus ama a família, mas quando o relacionamento é o seu foco de vida, não é legal. Porque a sua vida é o seu namorado, é o seu marido, você não quer mais vir para a igreja. Antigamente, de repente, você vinha e começou a namorar, ou casou, você deixa de vir, você deixa de buscar. Isabela, mas você está falando isso? Sei lá, de repente, no casal, um não é cristão, o outro é cristão. Não, às vezes o casal é cristão e se afasta de Deus. Porque o relacionamento vira o Senhor, vira a direção da vida deles. Está em excesso, está exagerado. Está vendo como pode ser maléfico para as nossas vidas? E, principalmente, nos afastar de Deus? Antes você fluía no Senhor, você trabalhava, estava no ministério, você vinha para os cultos. Agora, não posso, tem que dar atenção
ao meu marido, tenho que dar atenção à minha namorada. Mas o Senhor não quer isso para a gente. Ele não quer que você fique aprisionado a pessoas. Pode ser amigos também ou algum familiar. Ele quer que a gente tenha liberdade em Cristo. Porque a gente é livre mediante a Cristo. E aí, quando você está preso a pessoas, aí já mudou todo o foco. Outro exemplo que eu coloquei para a gente foi a falta de perdão, que o pastor Pedro falou hoje de manhã. A falta de perdão é algo que aprisiona a gente, né? E assim, não estou falando que perdoar é fácil. É difícil muitas vezes, mas a gente tem um Deus que é perdoador. E a gente precisa liberar o perdão. Jesus ensina que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 no dia, é incontável, quantas vezes forem necessárias. E muitas vezes o que a gente faz? A gente retém. A gente fica com aquilo no nosso coração e a gente fica aprisionado. Quando a gente não perdoa a pessoa, você dorme e acorda com a pessoa no pensamento. Ou a situação. A sua vida não anda. Você não consegue se entregar para Deus. Porque você está sempre receoso. Porque aquela coisa fica martelando ali na sua cabeça. E o inimigo não quer que a gente perdoe. Porque quando a gente não libera o perdão, gera em nós sentimentos que não agradam a Cristo. Raiva, briga, ira, desunião, né? E aí ele quer que a gente fique com esses sentimentos aflorados, porque quando a gente está com esse sentimento aflorado, o espírito está diminuído e a nossa alma cresce. E aí o que ele faz? Eu posso afastar ela de Deus, ela não vai orar, ela não vai estar na igreja, porque ela vai falar assim, fulano está lá, não vou hoje não. E aí o que ele vai fazendo? Vai te aprisionando de tal forma que todo mundo é afetado, as pessoas que moram com você, seus amigos, porque você só fala nessa situação. Não, Isabela, eu já perdoei. Pessoa lá e eu cá. Não, Isabela, eu já perdoei, só não quero envolvimento. Não, Isabela, eu já perdoei sim, mas toda oportunidade que tem que falar de fulano. Esse perdão é real mesmo? Saiu do nosso coração? Jesus, ele veio para libertar. Toda vez que você falar assim, está difícil perdoar alguém, lembra que Jesus te perdoou. Ele perdoou a gente todos os nossos pecados. E não foram poucos, foram muitos. E a gente continua errando, ele continua perdoando. Isso que é o mais lindo de Jesus, né? Porque a gente é falho, a gente não é perfeito, mas o Senhor está sempre pronto para nos perdoar. E que você, nessa noite, se por acaso tem alguém, alguma coisa que está te aprisionando, está te impossibilitando de fluir, começa a pedir, Espírito Santo, começa a mover no meu coração. Eu quero liberar perdão, eu quero ser verdadeiramente livre. Amém? E o outro exemplo que eu coloquei foi a criação dos pais. A Bíblia nos ensina que a gente tem que honrar os nossos pais, né? Até é promessa para que se prolongue os nossos dias aqui na terra. Os nossos pais são bênção, mas às vezes, por falta de entendimento ou conhecimento de Jesus, eles falham, porque eles são humanos. Às vezes uma criação rígida, às vezes... Está ruim? Às vezes uma criação rígida, às vezes um abandono, às vezes pais que estão presentes em casa, mas são ausentes do amor. Isso tudo vai gerando o quê, Cláudia? Marcas. Vai gerando comportamentos. E às vezes você sabe daquilo, está com aquilo, mas você fica preso. E aí isso também te possibilita de se entregar a Jesus. Obrigada. Isso te impossibilita de você se entregar verdadeiramente, porque aquela marca fica em você. Não, o meu pai fez isso. Será que o meu Deus Pai vai fazer também? Você não consegue ser livre diante da presença dele. E isso atrapalha todas as áreas da sua vida. Porque quando o espiritual não está bem, não adianta, gente. Todas as áreas das nossas vidas estão ruins. O espiritual tem que ser a prioridade das nossas vidas. Porque quando a gente está bem com Cristo, a gente é abençoado no trabalho, a gente é abençoado nos estudos, a gente é abençoado na nossa família. Por isso que a gente não pode deixar o Espírito Santo se apagar, a chama se apagar. Então, não importa como você foi criado, o que você passou na sua infância, na sua adolescência, na juventude, escolha falar, Senhor, eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto desses traumas. Esse comportamento que eu tenho aqui não é legal. Né? E às vezes o inimigo fica sugerindo na nossa mente, você falou tanto do seu pai, você é agressivo igual a ele. Você falou tanto da sua mãe, você está fazendo igualzinho. E você vai alimentando isso. E o inimigo, ele só vai lançando a seta, a mensagem, e você vai recebendo aquilo. E aí você não consegue fluir.
no ministério, você não consegue fazer seu devocional. E aí, quando você vê, você está todo amarrado, você está todo preso. E o Senhor não nos criou para ficar preso. Ele nos criou para sermos livres. Amém? E o último ponto, né, que eu coloquei foi ministério. Ministério, gente, também é algo muito importante. O Senhor nos chamou para servir, para fazer a obra, para o ID. Então, o ministério é algo que a gente tem que fazer com zelo. A palavra de Deus diz que a gente não pode fazer a obra do Senhor de forma relaxada. A gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que se dedicar. Só que muitas pessoas, o que elas fazem? Elas colocam o ministério como o Senhor da vida delas. Pegam cargos. Ah, não, está tudo bem. Eu sirvo aqui no ministério, sou líder. Não, eu sou um liderado, eu tenho meu ministério, está tudo ótimo com Deus. Mas aí a pessoa não ora, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não busca, a pessoa não jejua. Você vai falar sobre Deus, a pessoa não sabe falar nada de Deus. Mas eu tenho meu ministério. Mas eu tenho uma função diante da casa do Senhor. É igual os religiosos. Eu sou descendente de Abraão. Eu já sou filho de Deus. Mas o Senhor não quer só isso. Ele quer seu coração. Ele quer sua entrega total. Ministério faz parte, mas é cargo. O Senhor ama vidas. O Senhor ama a gente, pessoas. Então, Ele quer que a gente dê o nosso melhor para Ele. E aí, o que acontece muitas vezes? Às vezes, perde o cargo. Aí, o que a pessoa faz? Acabou para mim. Vou sair da igreja. Não, porque me tiraram esse ministério. A pessoa estava presa, realmente, na igreja porque amava Jesus ou porque tinha um ministério. Outro ponto também de ministério. Às vezes, a pessoa dá o melhor dela, entende, ama Jesus, vive na igreja de domingo a domingo, mas aí não cuida da família. Chega em casa, não coloca em prática aquilo que ela fala. Tudo que é exagerado torna-se prisões na nossa vida. Trazem peso. Ministério não é para trazer peso, é para trazer leveza, para trazer alegria. Relacionamento não é para trazer peso, é para trazer alegria. Né? Relacionamentos, amizade também é para trazer alegria. O nosso trabalho é para trazer alegria para a gente, é para trazer liberdade. Amém? E aí, gente, eu dei alguns exemplos, dei 5, né? Eu poderia falar um monte aqui, mas eu escolhi esses exemplos aqui para a gente, porque a gente tem que vigiar como servos de Deus. Porque às vezes a gente só olha lá as prisões visíveis, mas essas prisões que a gente às vezes não se atenta, não percebe. E aí o inimigo, ele vai plantando na nossa mente, no nosso coração. Qual é a estratégia de Satanás? Que a gente fique cada vez mais imerso nessas questões e menos imersos na presença de Deus. E aí, quando ele consegue fazer com que a gente fique imerso mais nessas questões, a gente não consegue fluir no Espírito de Deus. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, o Espírito Santo me mostrou que teria algumas pessoas que estavam se sentindo como se estivesse com várias algemas. Nos braços, nas pernas. E quando ela queria soltar uma algema aqui, ela libertava dessa, mas ela olhava para cá, mas tem essa que vai atrapalhar, então tem que voltar. Como se a pessoa vivesse ciclos, presa. E são coisas do cotidiano, das nossas responsabilidades. E essas pessoas estão sempre cansadas. E eu não digo assim fisicamente, mas principalmente espiritualmente e emocionalmente. Pode dormir, pode ter feriado, está sempre cansada, está sempre se arrastando, porque ela está muito presa a muitas coisas desse mundo, muitas responsabilidades, muitas tarefas. Ela não está conseguindo nem orar, ela não está conseguindo nem ler a Bíblia, porque quando ela senta, vou ler a palavra do Senhor, aí ela já começa, a conta que eu tenho que pagar, tá, aí parou. Aí daqui a pouco ela ora, Senhor, o que eu estava orando mesmo? E não consegue, porque o inimigo ele faz isso mesmo com a gente. Ele quer tirar toda a nossa atenção. Porque quando ele tira Deus da nossa vida, a nossa visão fica totalmente deturpada. Mas quando Jesus vem na nossa visão, ela fica iluminada. Porque a gente consegue ver, não, a situação está complicada, mas Deus vai resolver. Deus é comigo. O meu libertador não vai me abandonar, não. Por quê? Ele não quer que a gente leia a palavra. Ele não quer que a gente tenha relacionamento. Porque quanto mais a gente sabe a palavra de Deus, o que acontece? Verdadeiramente seremos livres. Porque essa é a verdade. E só a verdade que pode libertar. E se ele tirar a gente disso, para ele é vitória. Mas não vai ser vitória não, porque a gente não vai desistir. A gente vai continuar.
As nossas responsabilidades, as nossas tarefas não vão nos afastar de Deus, porque a gente ama Jesus em todo tempo e em primeiro lugar. Amém? Mas o Senhor, gente, não nos chamou para a gente ser servo, escravo, para viver aprisionado. O Senhor nos chamou para a gente ser livre, para a gente ser filho, igual ele falou aqui, ó, o filho permanece para sempre na casa. Lá em Gálatas 4:7 diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Deus não quer essa prisão, Deus quer liberdade para os filhos. E filho, né, tem liberdade com o pai. Aí eu estava pensando, até quando eu estava escrevendo, quando eu vou na casa da minha mãe. Cara, assim, a extensão da minha casa, eu me sinto muito livre lá. É uma intimidade. Chega a minha mãe, já tira o sapato, vai lavar a mão. 34 anos, já sei, mãe. Vai lavar a mão. Não, filha, senta, senta, você está cansada. Ai, vou fazer uma comida ótima para você. Aí minha mãe faz aquela comida, aí coloca a mesa posta. E você vê a felicidade. Imagina o nosso Deus Pai. Que maravilhoso. E aí eu só me lembrei também da parábola do filho pródigo, né? O pai tinha 2 filhos. E um belo dia, um desses filhos resolve falar assim: não, pai, agora eu quero conhecer esse mundo, né? Eu quero me dar o meu direito, me dar a minha herança, porque eu quero conhecer os prazeres. E o pai, em nenhum momento, expulsa ele ou fala qualquer coisa. Ele vai. Aí ele gasta toda a sua herança. E aí, um belo dia, ele se vê passando necessidade. E aí, ele vendo, trabalhando como servo, comendo comida que não era digna. E ele pensa assim: caramba, por que eu estou fazendo isso tudo aqui? Eu tenho um pai. Eu tenho uma casa, eu vou voltar para lá. Eu me arrependo. E quando ele volta, gente, o pai dele está com os braços abertos. O pai dele fala: meu filho que estava morto reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. Vai ter festa aqui hoje. Banquete para ele, roupa melhor. Põe um anel no dedo dele. Ele tem autoridade como filho. E a gente é filho. A gente tem autoridade no Senhor, a gente tem bênção no Senhor, a gente tem banquete espiritual todos os dias. Banquete espiritual aqui na casa de Deus e banquete espiritual na sua casa. Toda vez que você invoca: Pai, Jesus, me ajuda, Ele derrama o banquete espiritual para você. Isso que é maravilhoso. Com o Pai a gente tem acessibilidade, a gente tem intimidade. Com o Pai você pode ser quem você é. O seu pai, quando você chega lá com a carinha triste, ele já sabe. O que houve? Ai, pai, vou ter que te falar, né? Já sabe que você não está bem. Isso que é maravilhoso no nosso Deus. Você não precisa esconder nada. Você precisa ser você. Que ele fala: filho, vem cá, eu vou te levantar. Eu te ajudo, eu te seguro pela mão, eu te sustento, eu te levanto. Essas prisões não vão deixar de você ser filho. Porque uma vez filho, sempre filho. Não podemos esquecer isso. E o inimigo quer tirar isso da nossa mente. Falar: você não é filho, você não merece, você errou. Não adianta o que você queira falar. A gente vai ser sempre filho, a gente vai ter sempre autoridade no nome de Jesus. Amém? E é isso que o Senhor quer para nós. Aí você está falando assim: beleza, Isabela, você falou que existem algumas prisões, você falou que a gente é verdadeiramente filho por Jesus, mas como é que eu faço para me libertar dessas prisões? Essas coisas que amarram a minha vida e, às vezes, parece que eu não tenho força. E eu trago para vocês hoje um exemplo. Lá em Atos 16, versículo 16 a 40, tá? Para quem quiser anotar. Uma situação que vai ser muito edificante para as nossas vidas, que é a situação de Paulo e Silas. Paulo, ele pregava. Só que ele, nesse dia, ele expulsou um demônio, né, um espírito de adivinhação de uma jovem. E ela foi totalmente liberta. Só que os senhores dessa jovem, olha isso, escravizada, dependência, pecado, eles ficaram muito chateados, porque ela fazia adivinhações e eles lucravam com isso. E aí eles pegaram Paulo e Silas e falaram assim: olha, está errado isso. Prenderam eles, levaram diante dos magistrados numa praça,
E aí estava toda a multidão e eles falaram, o que vocês vão fazer? Não é lícito o que eles estão fazendo? Nós somos romanos, tem que fazer alguma coisa. E aí tiram todas as roupas deles e eles apanham. São açoitados com vara e eles sofrem. E depois eles vão para a prisão, eles vão para o cárcere. E aí, quando eles chegam lá no cárcere, o que a gente logo vai pensar? Sofrimento, né? Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles se levantaram, começaram a louvar ao Senhor e a orar. E não era baixo, porque a Bíblia relata que os presos ao redor escutavam. E aí acontece algo sobrenatural. Um terremoto move aquele cárcere e abre as portas da prisão. E aí o carcereiro, ele fica tão assim impactado quando ele chega e ninguém tinha fugido, que ele falou, realmente é Deus. Quem é Deus que vocês estão servindo? Eu quero esse Deus. E ele recebe a salvação. E ele é abençoado e a casa dele é abençoada. E aí a gente pensa assim, poxa, Paulo e Silas estavam numa situação muito difícil. Apanharam, ficaram presos, né? Eles poderiam o quê? Chorar, dormir para esquecer, né? Nos nossos tempos, a gente faz muito isso. Eu tenho uma situação, vou dormir aqui para esquecer, depois eu vejo o que eu vou fazer. Eles não, eles podiam fazer várias coisas, se entristecer, ficar com raiva de Deus, mas eles resolveram o quê? Adorar. A diferença é que eles sabiam Deus que eles serviam. E muitas vezes, nós como filhos, não sabemos, não reconhecemos o Deus que a gente serve. A gente tem autoridade no nome de Jesus. A situação aparece, a prisão aparece, a gente pode buscar, a gente pode invocar o nome de Jesus, que ele vai agir no sobrenatural. Cadeias vão ser quebradas. Prisões, elas têm que ser destruídas, porque o nome de Jesus tem poder. Se a gente soubesse a autoridade que a gente tem no nome de Jesus, a gente não tinha mais tempo para chororô. A gente ia se levantar igual eles fizeram e a gente ia se posicionar e clamar a presença de Deus. Houve aqui posicionamento, oração, adoração e uma coisa muito importante. Quando a libertação acontece, ela não vem só para abençoar a gente, é algo espiritual. A libertação, ela envolve todos ao redor. O carcereiro foi abençoado, ele recebeu Jesus, ele foi salvo, a família dele foi salva. Quando você é liberto, quando essas amarras são retiradas da sua vida, toda a sua família é abençoada. Quem está no seu trabalho também é abençoado. Porque não é só para você, a gente não pode esquecer, é para o nome de Jesus ser glorificado. É algo muito, muito, muito maior. Jesus, ele não quer que fique só para a gente. Ele quer que a gente fale, ó, Jesus me liberta. As pessoas têm que olhar e falar, olha a Isabela, como ela era. Vivia tristinha, vivia para um lado, para o outro. Olha como está a vida dela agora. Ela sorri. Eu vejo que a casa dela mudou. Eu vejo que agora ela conseguiu um trabalho. Eu vejo agora que ela tem disposição. Todo domingo ela está lá com a Bíblia, está indo para a igreja. É essa mudança que o mundo tem que ver na gente. É essa libertação real que Jesus falou para os religiosos. Ó, é essa libertação, é a entrega completa. Amém? E nessa noite, Jesus está falando com a gente. Por que às vezes você quer viver como escravo se você é filho? Por que você quer viver aprisionado se você tem a liberdade em mim? Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. Eu queria chamar a equipe de louvor. Jesus, ele quer hoje libertar as nossas vidas. Somente. Espírito Santo. Jesus quer libertar as nossas vidas. Ele não quer que você fique aprisionado. Ele não quer te ver triste, sempre na mesma situação, dizendo, ai, como é que eu posso? Eu estou cansada, eu não consigo. Ele quer hoje fazer uma nova história com você. Ele quer fazer um marco mesmo. Ó, tá vendo essa situação? Chega, é meu basta. Eu vou libertar, você vai viver algo novo. Ele não está falando assim, você não vai ter mais desafio, não vai ser difícil. Não, desafios vão aparecer. Mas Jesus está falando, eu, libertador, estou com você. Eu vou te ajudar em todas as causas. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas nessa noite. E eu queria fazer 2 convites nessa noite. O primeiro convite é para você que não conhece a Jesus. Não conheço todo mundo aqui, não sei. Mas que você hoje quer falar para Jesus, Jesus,
Eu te conheço de ouvir falar, de ser uma pessoa importante, que fez muito na terra. Mas, Jesus, hoje eu quero ser filho. Eu quero ser filho, eu quero isso aí que a Isabela falou. Eu quero ter autoridade, eu quero ter um envolvimento com você, eu quero ter um relacionamento. Se você quer receber Jesus, levanta sua mão nessa noite. Todos aqui são de Jesus. Amém, amém. Mas por acaso, se você está se sentindo tocado, se estiver sentindo alguma vergonha, não deixa passar. O momento é hoje, gente. O momento é agora. Aleluia! Glória a Deus! Pode ficar de pé, por favor? Amém. Tenha um jovem para poder vir com ele aqui. Glória a Deus. Igreja, vamos celebrar. Glória a Deus. Amém. Qual o seu nome? Tiago. Tiago, a igreja te recebe. A melhor escolha que você está fazendo hoje, nessa noite, é receber o Senhor Jesus. Como eu falei, aqui não tem ninguém perfeito. Tudo que eu falei aqui, a gente passa por situações difíceis, mas com Jesus é diferente. A nossa vida é transformada. E eu creio que Deus marcou hoje a sua vida. E aqui você tem uma igreja, uma família, temos pastores. O que você precisar no final, conta com a gente. Amém? E você pode repetir essa oração comigo? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida diante de Ti. Me recebe, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu declaro, Senhor, que o Senhor é Salvador, suficiente na minha vida. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus! Deus te abençoe. Hoje tem festa no céu. Glória a Deus. E o segundo convite que eu queria fazer, gente, é para nós. Eu me incluo. Essa palavra queimou no meu coração porque eu me vi nessas situações que eu falei aqui para vocês. O Espírito Santo começou a me falar comigo. Isabela, você está preso um monte de coisa, você não está conseguindo ver, mas você é filha, eu vou te libertar. Segue em frente. E eu creio que hoje Deus vai operar. Eu queria fazer um convite. Se você quer colocar diante de Deus, quer se posicionar hoje, fala, Senhor, eu não quero que mais nada me atrapalhe, eu confio em Ti. Eu quero que essas prisões saiam da minha vida, que o Senhor liberte. Eu quero viver algo novo no Senhor. E pode ter gente aqui que está falando, Isabela, sozinha eu não estou conseguindo. Fica tranquilo, que vai ter líderes aqui que vão te apoiar, vão te ajudar e vão estar orando aqui junto com você. Você não está sozinho. Você tem uma família. Você tem um Pai todo-poderoso, mas você tem uma família aqui na terra que quando se junta, o céu estremece. Porque é bênção, é oração. Amém? Então, se você sentiu que essa palavra é para você, vem aqui na frente. Não fica com medo. Deixa o medo atrás, porque o medo aprisiona. Não seja paralisado, porque Deus vai falar com você. Amém? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem
foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Vamos orar aqui juntos. Eu vou orar e você também faça a sua oração, porque o Senhor vê o seu coração. Eu não sei qual a situação que você está colocando diante de Deus, mas o Senhor sabe. Amém? Senhor Jesus, nós te honramos, Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, porque Tu és a solução da nossa vida. O Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso salvador. Deus, agora, juntamente com os meus irmãos, ó Pai, eu levanto as minhas mãos, os abençoo, Deus, porque eles estão aqui falando, Senhor, sozinho eu não consigo, mas eu sei, Jesus, que pode me libertar, que pode quebrar todas as cadeias, que as muralhas vão ser destruídas, que essas algemas vão ser retiradas, que esse cansaço físico vai ser retirado, que esse cansaço mental, esse desânimo, vai ser quebrado no poder do nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. E nessa noite, Deus, o Senhor quer cuidar dos filhos, e eu te peço, Senhor, os filhos estão aqui nessa noite, cuida de nós, Deus. Aquilo que o homem não pode, o Senhor pode. Senhor, vai entrando nas situações, vai entrando, Senhor, no trabalho, vai entrando na família, Deus. Senhor, vai entrando nos relacionamentos, vai entrando, Senhor, nos ministérios, Deus. Vai entrando nos corações, que possa ter, Senhor, liberação de perdão. Senhor, tira toda ferida do coração. Senhor, eu quero declarar novidade de vida. Ciclo novo. Eu quebro agora toda maldição hereditária. Toda dificuldade, finanças, toda dificuldade, Deus, em conseguir trabalho. Senhor, vai agindo no emocional. A história dos nossos pais não é a nossa história. Porque o Senhor tem uma história nova para nós. O Senhor quer fazer algo novo. Espírito Santo de Deus, vai agindo, Deus, vai fluindo nos corações. Rios de águas vivas fluirão do interior. Senhor, todo desânimo, todo desgaste, nós te repreendemos em nome de Jesus. Acende a chama nessa noite, em nome de Jesus. Aviva, Senhor, novamente. Senhor, eu quero declarar corações avivados, em nome de Jesus. Manu,
O Senhor está tirando toda a dor da perda da sua mãe. Isso não vai te aprisionar mais. Nessa noite eu baixo na sua vida. Ele entende a sua dor, mas Ele é pai e você é filha. Você vai sentir falta, mas não vai doer mais. O Senhor manda te dizer: cura para você. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro cura para as emoções. Eu dou uma ordenança para a alma agora. Alma, aquieta-te. Porque nós temos o nosso Deus. Nós confiamos em Deus. Alma, você não vai dominar a nossa vida. Eu quero declarar que espírito de medo vai sair. Em nome de Jesus. Eu quero declarar todo peso vai sair. Toda confusão familiar vai ser quebrada. Em nome de Jesus. Algo novo. Eu quero declarar que aprisionamentos de alma vão ser quebrados agora. Em nome de Jesus. Relacionamentos passados que você sentiu ferida, o Senhor manda te dizer: basta, acabou. O Senhor manda dizer que Ele está quebrando todas essas algemas, todas essas amarras. Ele está derramando alegria, alívio, paz, bom ânimo sobre a vida de vocês. A situação, quando você sair por aquela porta, vai continuar, mas o peso não vai com você. Ele vai sair hoje. Porque o Jesus libertador está aqui. Refrigério para sua alma. O Senhor também está mandando dizer que Ele vai ajustar o seu foco, a sua concentração. Você vai ler a palavra e você vai ter entendimento. Você vai conseguir abrir a sua boca para louvar. Não vai pesar mais. Paulo e Silas, eles adoraram, eles louvaram. Muda o ambiente da sua casa. Ambiente de adoração e louvor. Em nome de Jesus, Deus, nós ligamos aqui na terra, Pai. Que seja ligado aí nos céus. Hoje é noite de festa. Hoje é noite de liberdade. Porque a presença está aqui. E onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Ele está pegando os nossos corações. Ele está cuidando. Ele está tirando toda ferida, toda dor. Filhos, deixa eu ser pai de vocês. O Senhor manda eu dizer: eu não sou pai ausente.
Aralaxere cantaralabaxê cantaralabaxaias. Eu sou pai, eu sou Deus que cuido. Aralaxê cantais. Eu sou Deus que amo. Oralaxere cantaralabaxere cantais. Não me compare a homens. Ricantiore cantais. Porque eu não sou homem, eu sou Deus Todo-Poderoso. Aralaxere cantaralabaxere cantaralaxê cantaralaxais. Um novo tempo para os filhos. Ralaxere cantaralaxere cantais. Você não perdeu a autoridade. O anel está no teu dedo. Ralaxere cantaralabaxere cantaralabaxaias. Licantiore baixaias. Você tem autoridade no meu nome. Ralaxere cantaralaxere cantaralabaxaias. Em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Pai. E te agradecemos, Pai. Estamos muito felizes com a tua presença. Muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus, e amém.